Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 211. Eu sou a Tati Camargo, do Mulheres com Fé, e juntos estamos lendo a Bíblia por completo, com apenas 15 minutos por dia e alguns minutos adicionais para um mini estudo bíblico. Hoje eu vou ler para vocês Isaías, dos capítulos 59 ao 63. Mas antes, vamos fazer a nossa oração. Senhor Deus, muito obrigada pela sua bondade, pela sua fidelidade. Muito obrigado por ser o nosso Pai, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Obrigada, Senhor Deus, por endireitar os nossos caminhos, por derramar o seu imenso amor por nossas vidas, a tua graça renovando todas as manhãs. Obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor sabe o que é melhor para as nossas vidas. Que possamos sempre estar com os nossos ouvidos afinados com a Tua voz, com a Tua vontade, Senhor. Obrigada por essa oportunidade de estarmos lendo a Tua palavra. Que o Senhor possa permanecer conosco nesta jornada, nos mantendo com o foco, Pai, de te conhecer cada vez mais, te conhecer algo novo sobre você como nunca vimos antes. Que possamos te amar ainda mais após cada leitura, que possamos lembrar de tudo que estamos lendo, para que possamos abençoar mais pessoas. Senhor, muito obrigada. Fala conosco nesta manhã, que o Teu Espírito Santo nos ensine, abra o nosso entendimento, para ouvir e entender tudo que o Senhor nos deixou através da Tua palavra. Muito obrigada por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Isaías capítulo 59. Pecado, confissão e redenção. Vejam, o braço do Senhor não está encolhido que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. Por isso, ele não os ouvirá, pois as suas mãos estão manchadas de sangue e os seus dedos de culpa. Os seus lábios falam mentiras e a sua língua murmura palavras ímpias. Ninguém pleiteia sua causa com justiça, ninguém faz defesa com integridade. Apoiam-se em argumentos vazios e falam mentiras, concebem maldade e geram iniquidade. Chocam ovos de cobra e tecem teias de aranha. Quem comer seus ovos morre, e de um ovo esmagado sai uma víbora. Suas teias não servem de roupa, eles não conseguem cobrir-se com o que fazem. Suas obras são más e atos de violência estão em suas mãos. Seus pés correm para o mal, ágeis em derramar sangue inocente. Seus pensamentos são maus, ruína e destruição marcam seus caminhos. Não conhecem o caminho da paz, não há justiça em suas veredas. Eles as transformam em caminhos tortuosos. Quem andar por eles não conhecerá a paz. Por isso, a justiça está longe de nós e a retidão não nos alcança. Procuramos, mas tudo são trevas. Buscamos claridade, mas andamos em sombras densas. Como o cego, caminhamos apalpando o muro. Tateamos como quem não tem olhos. Ao meio-dia, tropeçamos como se fosse noite. Entre os fortes, somos como os mortos. Todos nós urramos como ursos, gememos como pombas, procuramos justiça e nada. Buscamos livramento, mas está longe. Sim, pois são muitas as nossas transgressões diante de ti, e os nossos pecados testemunham contra nós. As nossas transgressões estão sempre conosco e reconhecemos as nossas iniquidades. Rebelar-nos contra o Senhor e traí-lo, deixar de seguir o nosso Deus, fomentar a opressão e a revolta, proferir as mentiras que os nossos corações conceberam. Assim, a justiça retrocede e a retidão fica à distância, pois a verdade caiu na praça e a honestidade não consegue entrar.
Não se acha a verdade em parte alguma, e quem evita o mal é vítima de saque. Olhou o Senhor e indignou-se com a falta de justiça. Ele viu que não havia ninguém, admirou-se porque ninguém intercedeu. Então seu braço lhe trouxe livramento e a sua justiça deu-lhe apoio. Usou a justiça como couraça, pôs na cabeça o capacete da salvação, vestiu-se de vingança e envolveu-se no zelo como numa capa. Conforme o que fizeram, lhes retribuirá. Aos seus inimigos, ira, aos seus adversários, o que merecem, às ilhas, a devida retribuição. Desde o poente, os homens temerão o nome do Senhor, e desde o nascente, a sua glória, pois ele virá como uma inundação impelida pelo sopro do Senhor. O Redentor virá a Sião aos que em Jacó se arrependem dos seus pecados, declara o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está com você e as minhas palavras que pus em sua boca não se afastarão dela, nem da boca dos seus filhos e dos descendentes deles, desde agora e para sempre, diz o Senhor. Isaías capítulo 60. A glória de Sião. Levante-se, refuja, porque chegou a sua luz, e a glória do Senhor raia sobre você. Olhe, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor, e sobre você se vê a sua glória. As nações virão à sua luz, e os reis ao fulgor do seu alvorecer. Olhe ao redor e veja, todos se reúnem e vêm a você de longe, vêm os seus filhos e as suas filhas, vêm carregadas nos braços. Então o verás e ficarás radiante, o seu coração pulsará forte e se encherá de alegria, porque a riqueza dos mares lhe será trazida, e a você virão as riquezas das nações. Manadas de camelos cobrirão a sua terra, camelos novos de Midian e de Efá. Virão todos os de Sabá carregando ouro e incenso e proclamando o louvor do Senhor. Todos os rebanhos de Quedar se reunirão junto de você, e os carneiros de Nebaiote a servirão. Serão aceitos como ofertas em seu altar, e adornarei o meu glorioso templo. Quem são estes que voam como nuvens, que voam como pombas para os seus ninhos? Pois as filhas esperam em mim. À frente vêm os navios de Tarsis, trazendo de longe os seus filhos, com prata e ouro, em honra ao Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, porque ele se revestiu de esplendor. Estrangeiros reconstruirão seus muros e seus reis a servirão. Com ira eu a feri, mas com amor lhe mostrarei compaixão. As suas portas permanecerão abertas, jamais serão fechadas dia e noite, para que lhe tragam as riquezas das nações, com seus reis e sua comitiva. Pois a nação e o reino que não a servirem perecerão, serão totalmente exterminados. A glória do Líbano virá a você. Juntos virão o pinheiro, o abeto e o cipreste, que adornarem o lugar do meu santuário, e eu glorificarei o local em que pisam os meus pés. Os filhos dos seus opressores virão e se inclinarão diante de você. Todos os que a desprezam se curvarão aos seus pés e chamarão cidade do Senhor, Sião do Santo de Israel. Em vez de abandonada e odiada, sem que ninguém quisesse percorrê-la, farei de você um orgulho, uma alegria para todas as gerações. Você beberá o leite das nações e será amamentada por mulheres nobres. Então você saberá que eu, o Senhor, sou o seu Salvador, o Redentor, o poderoso de Jacó. Em vez de bronze, eu lhe darei ouro. Em vez de ferro, prata. Em vez de madeira, eu lhe darei bronze. Em vez de pedras, ferro. Farei da paz o seu dominador, da justiça o seu governador. Não se ouvirá mais falar de violência em sua terra, nem de ruína e destruição dentro das suas fronteiras. Os seus muros você chamará de salvação, e suas portas louvor. O sol não será mais a sua luz de dia, e você não terá mais o brilho do luar, pois o Senhor será a sua luz para sempre. O seu Deus será a sua glória. O seu sol nunca se porá, e a sua lua
nunca desaparecerá, porque o Senhor será sua luz para sempre, e os seus dias de tristeza terão fim. Então todo o povo será justo e possuirá a terra para sempre. Ele é o renovo que plantei, obra das minhas mãos, para a manifestação da minha glória. O mais pequenino se tornará 1000, o menor será uma nação poderosa. Eu sou o Senhor, na hora certa farei que isso aconteça depressa. Isaías capítulo 61. O ano da bondade do Senhor. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros. Renovarão as cidades arruinadas, que têm sido devastadas de geração em geração. Gente de fora vai pastorear os rebanhos de vocês. Estrangeiros trabalharão em seus campos e vinhas, mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações, e do que era o orgulho delas, vocês se orgulharão. Em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla, e ao invés da humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará porção dupla em sua terra e terá alegria eterna. Porque eu, Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda a maldade. Em minha fidelidade os recompensarei e com eles farei aliança eterna. Seus descendentes serão conhecidos entre as nações e a sua prole entre os povos. Todos os que virem reconhecerão que eles são um povo abençoado pelo Senhor. É grande o meu prazer no Senhor, regozija-se a minha alma em Deus, pois Ele me vestiu com as vestes da salvação e sobre mim pôs o manto da justiça. Qual o noivo que adorna a cabeça como um sacerdote, qual a noiva que se enfeita com joias? Porque assim como a terra faz brotar a planta e o jardim faz germinar a semente, assim o soberano Senhor fará nascer a justiça e o louvor diante de todas as nações. Amém. Isaías capítulo 62. O novo nome de Sião. Por amor de Sião eu não sossegarei. Por amor de Jerusalém não descansarei enquanto a sua justiça não resplandecer como a alvorada e a sua salvação como as chamas de uma rocha. As nações verão a sua justiça e todos os reis a sua glória. Você será chamada por um novo nome, que a boca do Senhor lhe dará. Será uma esplêndida coroa na mão do Senhor, um diadema real na mão do seu Deus. Não mais chamarão abandonada nem desamparada a sua terra. Você, porém, será chamada Efibzibá, e a sua terra Beulá, pois o Senhor terá prazer em você, e a sua terra será casada. Assim como um jovem se casa com a sua noiva, os seus filhos se casarão com você. Assim como um noivo se regozija por sua noiva, assim o seu Deus se regozija por você. Coloquei sentinelas em seus muros, ó Jerusalém, jamais descansarão dia e noite. Vocês que clamam pelo Senhor, não se entreguem ao repouso e não lhe concedam descanso até que ele estabeleça Jerusalém e faça dela o louvor da terra. O Senhor jurou por sua mão direita e por seu braço poderoso, nunca mais darei o seu trigo como alimento para os seus inimigos, e nunca mais estrangeiros beberão vinho novo pelo qual se afadigaram. Mas aqueles que colherem o trigo dele comerão e louvarão o Senhor, e aqueles que juntarem as uvas delas beberão nos pátios do meu santuário.
Passem pelas portas, preparem o caminho para o povo, construam a estrada, removam as pedras, ergam uma bandeira para as nações. O Senhor proclamou aos confins da terra, digam à cidade de Sião, veja, o seu Salvador vem, veja, ele traz a sua recompensa e o seu galardão o acompanha. Eles serão chamados povo santo, redimidos do Senhor, e você será chamada, procurada, cidade não abandonada. Isaías capítulo 63, o dia da vingança e da redenção. Quem é aquele que vem de Edom, que vem de Bosra, com as roupas tingidas de vermelho? Quem é aquele que no manto de esplendor avança os passos largos na grandeza da sua força? Sou eu que falo com retidão, poderoso para salvar, porque tuas roupas estão vermelhas como as de quem pisa uvas no lagar. Sozinho pisei uvas no lagar, das nações ninguém esteve comigo. Eu as pisoteei na minha ira e as pisei na minha indignação. O sangue delas respingou na minha roupa e eu manchei toda a minha veste, pois o dia da vingança estava no meu coração e chegou o ano da minha redenção. Olhei e não havia ninguém para ajudar-me. Mostrei assombro e não havia ninguém para apoiar-me. Por isso o meu braço me ajudou e a minha ira deu-me apoio. Na minha ira pisoteei as nações, na minha indignação eu as embebedei e derramei na terra o sangue delas. Oração em louvor. Falarei da bondade do Senhor, dos seus gloriosos feitos, por tudo que o Senhor fez por nós. Sim, de quanto bem Ele fez à nação de Israel, conforme a sua compaixão e a grandeza da sua bondade. Sem dúvida, eles são o meu povo, disse ele, são filhos que não vão me trair. E assim ele se tornou o salvador deles. Em toda a aflição do seu povo, ele também se afligiu. E o anjo da sua presença os salvou. Em seu amor, em sua misericórdia, ele os resgatou. Foi ele que sempre os levantou e os conduziu nos dias passados. Apesar disso, eles se revoltaram e entristeceram o seu Espírito Santo. Por isso ele se tornou inimigos deles e lutou pessoalmente contra eles. Então o seu povo recordou o passado, o tempo de Moisés e a sua geração. Onde está aquele que os fez passar através do mar com o pastor do seu rebanho? Onde está aquele que entre eles pôs o seu Espírito Santo, que com o seu glorioso braço esteve à mão direita de Moisés, que dividiu as águas diante deles para alcançar renome eterno e os conduziu através das profundezas? Como cavalo em campo aberto, eles não tropeçaram. Como gado que desce a planície, foi-lhes dado descanso pelo Espírito do Senhor. Foi assim que guiaste o teu povo para fazer de ti um nome glorioso. Olha dos altos céus, da tua habitação elevada, santa e gloriosa, onde estão o teu zelo e o teu poder? Retiveste a tua bondade e a tua compaixão. Eles já nos faltam. Entretanto, tu és o nosso Pai. Abraão não nos conhece e Israel nos ignora. Tu, Senhor, és o nosso Pai. E desde a antiguidade te chamas nosso Redentor. Senhor, por que nos fazes andar longe dos teus caminhos e endurece o nosso coração para não termos temor de ti? Volta por amor dos teus servos, por amor das tribos que são a tua herança. Por pouco tempo teu povo possuiu o teu santo lugar. Depois os nossos inimigos pisotearam o teu santuário. Somos teus desde a antiguidade, mas aqueles tu não governaste, eles não foram chamados pelo teu nome. Isaías 59 nos faz uma análise perspicaz da condição humana, destacando como a iniquidade e a injustiça separaram as pessoas de Deus. Ele descreve vividamente como a sociedade está mergulhada na escuridão do pecado, incapaz de encontrar o caminho da paz e da justiça por conta própria. O profeta, ele começa com uma afirmação, dizendo assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Essa declaração enfatiza que o problema não está em Deus, mas sim na humanidade. Deus está plenamente capaz de salvar
ouvir e responder, mas algo está obstruindo essa relação. O profeta prossegue descrevendo a natureza do problema, usando imagens poderosas. Ele fala de iniquidades que separaram as pessoas de Deus como uma muralha intransponível. Essas iniquidades representam os pecados, as injustiças que permeiam a sociedade, criando essa barreira entre Deus e as pessoas. Isaías não se limita a apontar o dedo para os outros, ele inclui a si mesmo e seu povo no problema. Ele diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então aqui ele reconhece que todos estão afetados pelo pecado e ninguém está isento dessa separação espiritual. No versículo 9 diz assim: pelo que o juízo se retirou para longe de nós e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz e eis que só há trevas pelo resplendor, mas andamos em escuridão. Este verso nos leva a refletir sobre as razões pelas quais o juízo e a justiça parecem inacessíveis. Isaías nos lembra que a nossa busca por luz e resplendor muitas vezes nos conduz à escuridão. Uma escuridão que é resultado direto dos nossos pecados e injustiças. Então, ele continua enfatizando a necessidade de reconhecimento e confissão. Lá no versículo 10, sentimos como cegos pelo muro e como se não tivéssemos olhos, andando, apalpando, tropeçando ao meio-dia como nas trevas, entre os fortes como se fossem os mortos. Então, essas palavras evocam a imagem de pessoas perdidas, incapazes de ver claramente o caminho à sua frente. É uma metáfora vívida da cegueira espiritual que o pecado pode causar. No versículo 11, Isaías reconhece a gravidade do problema. Rugimos todos como ursos e gememos lastimosamente como pombas. Esperamos por justiça, mas ela não aparece. Por salvação, mas está longe de nós. Aqui a imagem de rugir como ursos e gemer como pombas revela a profunda aflição do povo. Eles anseiam por justiça e salvação, mas essas bênçãos parecem estar fora do alcance. No versículo 12 nos diz assim: porque as nossas transgressões se multiplicaram perante ti e os nossos pecados testemunham contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco e conhecemos as nossas iniquidades. Aqui o profeta Isaías reconhece que os pecados da humanidade são abundantes e evidentes. Mas essa declaração não é feita com desespero, mas sim com um prelúdio para as promessas de Deus, porque em seguida Isaías nos lembra de uma verdade fundamental sobre Deus. Lá no versículo 15, o Senhor olhou e não se agradou de que não houvesse juízo. Isso nos mostra que Deus não permanece indiferente diante do pecado e da injustiça. Sua justiça e santidade o levam a desejar o juízo correto e a restauração da retidão. E é aqui que encontramos a promessa de Deus, lá no versículo 16. E viu que não havia homem e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Então, esta passagem é notável, pois revela a natureza misericordiosa e redentora de Deus. Quando não havia um intercessor humano capaz de reconciliar o homem com Deus, o próprio Deus agiu. Também esse versículo 16 nos lembra a singularidade da intervenção divina, a intervenção de Deus. Quando a humanidade estava desamparada e não havia intercessor humano adequado, Deus tomou a iniciativa. A imagem de Deus usando seu próprio braço para trazer a salvação é poderosa. Ela retrata a ação direta de Deus, sua força e capacidade de redimir. Isso enfatiza que a salvação não é alcançada por esforços humanos, mas é um ato gracioso e poderoso de Deus. A justiça de Deus é igualmente enfatizada, pois a própria justiça o susteve. É o finalzinho do versículo 16. Isso significa que a intervenção de Deus é justa e equitativa, cumprindo os princípios divinos de retidão. Ele não apenas salva, mas o faz de maneira justa e correta. No capítulo 60,
Isaías, o profeta visionário, nos leva a uma jornada emocionante onde a cidade de Jerusalém é retratada como uma cidade resplandecente, irradiando a glória de Deus. As imagens de escuridão e desolação dão lugar a uma aurora de luz celestial que brilha sobre o povo. Dos versículos 10 ao 14, nós vamos encontrar uma bela imagem da honra e do esplendor que aguardam Jerusalém na presença de Deus. Nós vemos aqui a promessa de prosperidade, os versículos 10 e 11 revelam essa promessa divina de prosperidade e abundância para Jerusalém. O profeta proclama que no lugar da opressão e da humilhação que a cidade havia sofrido, ela seria agora honrada e exaltada. E essa promessa é um testemunho do amor de Deus, a sua capacidade de transformar situações adversas em bênçãos abundantes. Lá no versículo 12, traz uma imagem também poderosa da submissão dos inimigos de Jerusalém. Isaías afirma que as nações e reinos que não servirem a Jerusalém perecerão e serão completamente destruídos. Isso não deve ser entendido como uma ameaça, mas como um lembrete de que a glória de Jerusalém é um reflexo da glória de Deus e qualquer resistência a ele resultará em futilidade. Depois vemos a reconstrução das muralhas, que está registrada nos versículos 13 e 14, que traz uma imagem simbólica da reconstrução das muralhas de Jerusalém, representando a restauração da segurança e da proteção divina sobre a cidade. Isaías descreve essas muralhas como feitas de salvação e seus portões de louvor. É uma linguagem poética que nos lembra a verdadeira segurança e proteção que vem de Deus, não das muralhas físicas. A restauração das muralhas de Jerusalém simboliza a restauração da fé e da confiança no Senhor. Quando confiamos nele, somos fortalecidos e protegidos em todas as áreas da nossa vida. Dos versículos 15 ao 18, o profeta Isaías pinta um quadro vibrante de restauração e exaltação, trazendo à tona a promessa de Deus de levantar Jerusalém das cinzas e torná-la a joia do mundo. É lindo, todo o capítulo é lindo, né? Então Isaías ele começa enfatizando a promessa divina de honrar Jerusalém. Ele declara que em vez de ela ser abandonada e desprezada, Jerusalém será reconhecida como a cidade do Senhor, o Monte Santo de Israel. Esta afirmação é repleta de significado, pois implica que Jerusalém será o centro da adoração e da presença divina na terra. Depois fala do fim da violência e da destruição, registrados lá no versículo 17 e 18. Fala que vai trazer uma mensagem de paz e segurança. Isaías profetiza que Jerusalém não mais experimentará a violência e a destruição que haviam assolado no passado. Em vez disso, as muralhas da cidade serão chamadas de salvação e seus portões de louvor, como nós vimos anteriormente. Ele retrata aqui, nos versículos 19 a 22, fala da aliança eterna e da paz. Isaías nos leva a contemplar a aliança eterna de Deus com Jerusalém e a promessa de paz que permeia essa aliança. É um final triunfante, é um dos versículos mais lindos que eu já li, eu achei lindo. Então vocês leiam de novo lá dos versículos 19 até o 20 principalmente, né? Isaías proclama que não haverá mais necessidade de sol ou de lua para iluminar Jerusalém, pois o Senhor será a luz eterna da cidade. Essas palavras não apenas enfatizam a magnificência da presença de Deus, mas também simbolizam a completa suficiência dele para suprir todas as necessidades do povo. E depois tem a aliança eterna com o povo de Deus, que são os versículos finais, a aliança eterna de Deus com o povo de Israel. O Isaías ele afirma que o povo será composto por justos que herdarão a terra para sempre. Isso é uma confirmação da fidelidade de Deus em cumprir suas promessas, estabelecer uma aliança duradoura com aqueles que o buscam. No capítulo 61, o profeta Isaías nos presenteia com um discurso de redenção e renovação,
O capítulo 61 inicia com uma declaração impressionante, onde o próprio Messias é anunciado como portador de boas novas aos aflitos, o curador dos corações quebrantados e o libertador dos cativos. Essas palavras transcendem o contexto histórico e ressoam com a promessa da vinda de Cristo. Então, aqui dos versículos 1 ao 3, está registrado esse anúncio das boas novas, né, resplandecendo como uma promessa divina de esperança e renovação, né, deixando a gente muito maravilhado com a profunda compaixão de Deus pelo seu povo. Depois nós vemos a restauração de Israel, dos versículos 4 ao 7. Esses versículos oferecem uma visão inspiradora como Deus planeja revitalizar e abençoar sua nação escolhida, trazendo renovação e prosperidade após períodos de adversidade. Depois nós vamos ver a alegria da aliança eterna, dos versículos 8 ao 11. Esse trecho ilumina o compromisso inabalável de Deus em abençoar, redimir e preservar aqueles que o buscam com sinceridade, trazendo alegria e esperança a cada coração. A promessa de revestimento com a justiça e o louvor em eternidade é uma expressão da graça divina. Ela nos lembra que Deus nos aceita e transforma quando buscamos sua presença e vivemos de acordo com seus princípios. Essa transformação não é passageira, mas é eterna, marcando-nos como seu povo amado. A imagem da terra germinando sua justiça e louvor é uma visão de esperança. Ela nos lembra que o plano de Deus vai além da restauração individual. Ele almeja a restauração completa da sua criação. Essa é uma promessa de um mundo renovado, onde a justiça e o louvor são abundantes. No capítulo 62, o profeta se apresenta como o mensageiro da Boa Nova, proclamando o ano da graça do Senhor e anunciando a libertação para os cativos, a consolação para os que sofrem e o restabelecimento das ruínas. Então, dos versículos 1 ao 5 é o despertar de Sião. É como se o profeta estivesse ansioso para anunciar uma notícia celestial que traria consolo e esperança ao coração do povo de Sião. O versículo 1 começa com um chamado: por amor de Sião, não me calarei, por amor de Jerusalém não descansarei. Então aqui o profeta Isaías, inspirado pelo Espírito de Deus, declara que não se aquietará, que não permanecerá em silêncio. Este é o tom inicial que nos prepara para a revelação das maravilhas que Deus planeja para Sião. A promessa de redenção é anunciada com clareza e vigor. No versículo 2 diz assim: vendo todas as nações a tua justiça e todos os reis a tua glória, será chamadas por um novo nome, que a boca do Senhor designará. Aqui Isaías antecipa um momento de grande reconhecimento e honra para Sião. Quando as nações testemunharem a justiça e a glória de Sião, ela será renomeada pelo próprio Deus. Este novo nome será uma marca de distinção, uma evidência da transformação divina que ocorrerá. Depois nós temos o chamado à intercessão por Sião, que estão nos versículos 6 e 7. O profeta Isaías coloca diante de nós a importância da oração persistente em favor de Sião, o lugar que simboliza a presença e as bênçãos de Deus. Isaías proclama sobre os seus muros, ó Jerusalém, pus guardas que todo dia e toda noite nunca se calarão. Ó vós, os que fareis lembrar ao Senhor, não descanseis, nem deis a ele descanso, até que estabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Essas palavras do versículo 6 ecoam como um convite urgente à ação e à intercessão. O profeta descreve guardas prostrados sobre os muros de Jerusalém, simbolizando a necessidade de vigília constante. Esses guardas não se calam, mas clamam ao Senhor incessantemente, lembrando das suas promessas e propósitos para Jerusalém. Então aqui nós vemos a ideia da persistência na oração. A mensagem é clara: não devemos descansar nem dar descanso a Deus até que Ele cumpra sua promessa de estabelecer Jerusalém como objeto de louvor na terra. A insistência na oração é vista como um ato de fé e
confiança na fidelidade de Deus. Depois vamos ver dos versículos 8 e 9 a alegria da restauração de Sião. O profeta, inspirado pelo Espírito Santo, pinta uma imagem vívida da relação de Deus com o seu povo e sua determinação em cumprir as promessas. E, em resumo, esse capítulo nos oferece essa visão de alegria que acompanha a restauração de Sião, destacando o juramento inabalável do Senhor e a bênção abundante que ele derrama sobre o seu povo. É uma lembrança poderosa de que Deus é fiel às suas promessas e que a sua restauração traz alegria e celebração àqueles que o buscam. E o capítulo 63, o último capítulo deste áudio, começa com uma cena impressionante. O Messias, o Redentor de Israel, aparece como um guerreiro vestido de vestes vermelhas, revestido de vestes vermelhas, vindo de Edom, uma terra que simboliza os inimigos do povo de Deus. A descrição poética deste guerreiro revela a promessa de salvação e juízo vindouro. À medida que o capítulo avança, nós somos surpreendidos por uma mudança de tom. O Messias, inicialmente retratado como um vingador, revela-se também como um salvador compassivo. Isaías faz uma profunda reflexão sobre o amor inabalável de Deus por Israel, apesar das infidelidades do povo. Então, a vinda do Redentor está registrada dos versículos 1 ao 6. É um começo impactante, né? Que nos cativa e nos convida a explorar as profundezas da mensagem profética de Isaías. Só para voltarmos na parte das vestes de vermelho, o versículo 1 começa assim: quem é este que vem de Edom, de Bosra, com as vestes tintas de vermelho? Essa pergunta sugere um senso de admiração e também de perplexidade diante da majestade da aparição do Messias. Edom e Bosra eram regiões associadas aos inimigos de Israel, e o fato do Messias vir de lá indica que ele está prestes a confrontar e derrotar aqueles que se opõem ao povo de Deus. O versículo 2 nos oferece uma visão mais detalhada do Messias vestido de vermelho, descrevendo como alguém cujas roupas estão manchadas de maneira impressionante, como se tivesse pisoteado uvas em um lagar. Essa imagem evoca a ideia de um juiz implacável que está prestes a esmagar os inimigos de Deus com justiça. O Messias não está sozinho em sua jornada. Os versículos 3 e 4 nos revelam que ele é acompanhado por um grupo de pessoas que compartilham seu propósito. Junto eles esmagarão os inimigos e derramarão juízo sobre aqueles que se levantaram contra Deus e o seu povo. Ao refletirmos sobre a imagem do Messias vestido de vermelho, somos convidados a considerar nossa própria relação com ele. O Messias não é apenas um juiz, mas também um redentor. Sua vinda não é apenas para punir, mas também para salvar. Ele é o guardião apaixonado do seu povo, disposto a lutar por eles e a derramar seu sangue para redimi-los. A visão do Messias vestido de vermelho é uma poderosa representação da promessa divina de justiça e redenção. Essa imagem nos desafia a examinar nossa própria fé e confiança naquele que é tanto nosso juiz quanto nosso salvador, lembrando-nos de que ele está pronto para lutar em nosso favor e nos libertar da opressão espiritual e do pecado. Dos versículos 7 ao 14, nós somos conduzidos a uma emocionante jornada de lamento e reflexão, no qual o profeta nos guia através das histórias de Israel, lembrando-nos da fidelidade inabalável de Deus e dos momentos de sua graça abundante. Lá no versículo 7 nos diz assim: falarei das benignidades do Senhor e dos seus muitos louvores, segundo tudo quanto o Senhor nos concedeu e da grande bondade para com a casa de Israel, que usou com eles, segundo as suas misericórdias e a multidão das suas benignidades. Essa passagem nos convida a lembrar das inúmeras bênçãos que Deus derramou sobre o povo de Israel ao longo da história. Isaías destaca a importância de reconhecer e celebrar as benignidades do Senhor, ou seja, suas ações benevolentes e atos de amor em direção ao seu povo. Depois nós vemos uma oração
né, pelo favor divino, dos versículos 15 ao 19, o profeta Isaías, em nome do povo de Israel, se dirige a Deus em busca da sua presença e intervenção graciosa. Começa com a oração no versículo 15. Olha, desde os céus e vê, desde a sua santa e gloriosa morada. Essas palavras refletem a consciência do povo de que somente Deus pode fornecer a ajuda necessária. Isaías implora a Deus que olhe para baixo dos céus, desde sua morada celestial, e venha ao socorro de seu povo. O uso das palavras santa e gloriosa, ao descrever a morada de Deus, enfatiza sua santidade e majestade. Aí no versículo 16 ele fala assim: porque tu és o nosso Pai. Essa declaração revela uma profunda compreensão da relação especial entre Deus e o seu povo. Ela nos lembra que, apesar das falhas e transgressões do povo, Deus continua sendo seu Pai amoroso e compassivo. Essa relação é uma base da esperança e da confiança do povo de Israel na misericórdia de Deus. E aí ele lamenta lá no versículo 16: fomos pecadores desde a antiguidade, porém nós pecamos e por isso estamos contaminados. É uma confissão sincera do pecado do povo, reconhecendo a sua necessidade de perdão e purificação. No versículo 17 diz assim: por que, Senhor, nos faz errar nos teus caminhos? Por que endureces o nosso coração para que não te temamos? Isaías expressa a perplexidade do povo diante das ações aparentes de Deus. No entanto, ele não abandona a esperança, mas continua clamando pela presença e graça de Deus. E aí no versículo 17 ainda, lá no finalzinho, diz assim: volta pelos seus servos, pelas tribos da tua herança. Isaías apela a Deus para que retorne ao seu povo e os reconheça como sua herança. Essa é uma súplica pela a restauração do relacionamento íntimo entre Deus e Israel, um desejo de reconciliação e renovação. Amém? Terminamos aqui com essa oração pelo favor divino que Isaías faz. É uma passagem realmente bem comovente que nos leva ao coração da busca humana por Deus. Que o Senhor continue falando conosco através de tudo que nós temos lido em Isaías e te espero no próximo áudio. Tchau, tchau.